Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Coco Bambu Jundiaí, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E se você quer ser mãe e está em dúvida sobre cesárea, parto normal, nós estamos com um médico que é especialista em parto normal. Então, nós vamos falar com o Dr. Rafael Nogueira Quevedo. Ele se formou na PUC de São Paulo, fez residência aqui em Jundiaí e pela Unicamp se especializou em medicina fetal. Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael. Muito obrigado, Marcelo. Vamos falar bastante de parto hoje, né? Então, quais são os benefícios do parto normal? Por que eu vou falar sobre isso? Nós temos um país que nem o Henrico, meu filho, nasceu de cesárea. Martina nasceu de cesárea. Eu nasci de cesárea. Certo. Se eu tivesse que citar para você quem nasceu de parto normal hoje, do meu rol de amizade e tudo, eu teria dificuldade de citar um nome com certeza. Por que existe isso tanto no Brasil e como que é no mundo, essa questão do parto normal? Certo, Marcelo. No Brasil, infelizmente, hoje a gente tem uma cultura muito grande de cesariana, né? A gente sabe que a OMS preconiza e recomenda que o índice de cesariana nos hospitais seja pelo menos de 15 a 20% de todos os partos que acontecem nos serviços médicos. Então, certo? 100 crianças, no máximo até 20 cesárea. Cesariana, exato, corretamente. 80 parto normal. Normais. Infelizmente, pelo sistema dos convênios, pelo pouco tempo de consulta, pela rapidez e alta demanda que também temos no SUS, muitas vezes os obstetras não conseguem abordar, tirar as dúvidas, tirar os mitos, né? E as pacientes acabam por não ter informação, elas ficam com medo. E por muitas vezes o medo da dor, o medo do desconhecido, Sim, cria uma batalha mental muito grande. E às vezes é muito mais fácil você pedir para uma cirurgia, que você não vai ter dor, que na teoria você não vai ter sofrimento, que na teoria é rápida, mas que na realidade é uma cirurgia que pode sim ter muitas consequências para a mãe, para o futuro dela, né, como o futuro obstétrico dela nas próximas gestações. E também, se fosse a melhor forma, a gente sairia operando todo mundo, concorda? Então, parto normal sempre vai ser e sempre será mais seguro, tanto para o feto quanto para a mãe, por inúmeros motivos. Tá. Então a recomendação da Organização Mundial da Saúde é essa, e a maioria dos países usa-se o parto normal. Isso. Hoje a gente sabe, por exemplo, que na Europa e nos Estados Unidos, o número até de partos domiciliares e de parto normal é muito maior. É muito maior. Domiciliares também. Domiciliares também. É uma coisa que eu, na minha prática, não incentivo e não pratico, né? Claro, mas é uma coisa que acontece, porque os bebês sabem nascer, sabe? A grande maioria das gestações são gestações de baixo risco, apesar de hoje termos muitas mães com diabetes, com pressão alta, com trombofilias, com diversas doenças, mas o parto normal é uma coisa que é muito disseminada. E o que acontece no Brasil, em contrapartida, é que aqui, infelizmente, existe até uma lei da cesariana a pedido. Ou seja, as pacientes, às vezes mesmo sem real indicação médica, podem solicitar uma cesariana. Mas muitas vezes elas não sabem que a cesariana pode ser muito mais perigosa do que parece. Tá. E é por isso que eu convidei o Dr. Rafael, ele é um defensor do parto normal. E a mãe dele era obstetra também. Né? Ele é obstetra e ele defende o parto normal. Então, já entrando que o Brasil é um país recordista de cesárea, percentualmente, sim, eu não sei quanto alto que está, mas eu sei que é altíssimo. Gira em torno de 60%, 70%, até 80% em alguns serviços. Então, praticamente aqui é invertido. É invertido. Tem 60%, 70%, 80% de cesárea. Isso. E parto normal é a minoria. É a minoria. Tá. Então, eu primeiro vou falar como homem e marido. Certo. Eu também teria uma aflição, uma dificuldade. Sim. E como que minha esposa foi decidir, e eu concordo que eu não fui
tão intensamente orientado, até Quanto porque a a isso. gente escolhe um ginecologista que tem uma linha também. Sim, com E certeza. aí a confiança vem em cima do médico, o médico tem uma linha. Vamos falar sobre mito, tá bom? Certo. Eu não vou entrar tanto no mito, porque o homem também, ele tem o papel ali de apoiar, Tem um papel e o de homem acompanhante. também fica ali inseguro. Fica. Mas é o que eu digo e eu bato na tecla mais uma Porque você é vez. médico e a pessoa fica gemendo ali de dor, e se a gente fala, entender que aquilo faz parte de um processo Isso. que é fisiológico, isso para o homem é um baita desafio. É muito difícil. Mas o que eu Para a bato... mulher é mais, não vamos, pelo amor de Deus, quem encarrega muito o piano é mais. ela, pelo amor de Deus. O parto sempre vai ser, sempre será da mulher, não é, Isso, não é nosso, não ela é do que homem. decide. Mas o que eu sempre gosto de explicar, né, é que o medo vem da desinformação, Marcelo. Então, se a paciente tem medo, ela vai ter medo da dor, ela vai ter medo do processo, ela vai ter medo de passar pelo parto normal de qualquer forma. Mas se, durante o pré-natal, isso é abordado com dados técnicos, se a gente orienta, explica que muitas vezes a dor não é a dor do sofrimento, é a dor do processo do parto, que existem maneiras farmacológicas e não farmacológicas da gente aliviar a dor, sejam elas respiração, banho terapêutico, bola de pilates, massagem do marido, que na verdade tá lá para ser um marido ativo, não para ficar com medo, não para desencorajar, mas para encorajar, para relembrar ela no momento da dor que ela queria aquilo. Porque a dúvida bate, Marcelo, eu não estou falando que é fácil, nós somos homens, nós não temos noção, nunca passaremos por isso. Sim. Por isso que é um processo que a gente tem que tentar ao máximo respeitar, incentivar e principalmente estar ao lado da mulher, se é aquilo que ela quer. Ser um companheiro apoiador, né? Exatamente. Afinal de contas, né, o filho está vindo ali em função de duas cargas genéticas. Exatamente. E voltando também ao fato dos seus filhos, né, serem cesariana, muitas vezes o que acontece? A obstetrícia não é fácil. Então, quem é obstetra sabe que você precisa ser uma pessoa muito disponível para parto normal. E muitas vezes, infelizmente, é muito mais fácil para um obstetra marcar uma cesariana do que ficar disponível para um parto normal, que é de hora inesperada, de não tem momento marcado. E processos diferentes, né? Exatamente. Você tem um caso aí de uma paciente que estava contando antes para mim, que teve um parto muito rápido, uma hora e meia. Exatamente. Tipo, 1h30 o bebê nasceu, foi um sucesso. Né? Conta um pouquinho sobre essa história que dava plantão. Essa história, eu ainda dou plantão no hospital universitário, né? O único local que eu dou plantão, que tem os residentes, que a gente ensina. Então, esse caso me marcou muito na minha história, porque foi uma paciente que já tinha tido, se eu não me engano, 2 ou 3 abortamentos. A gente considera já um alto risco, né? O paciente tinha um histórico de abortamento habitual. E nesse caso, ela voltou comigo há 2 anos atrás, mais ou menos, grávida. E é uma paciente que tinha muito medo do parto normal. E desde o início, a gente incentivou, a gente indicou fisioterapia pélvica. Eu afirmava e batia na tecla para ela fazer exercício físico, que era seguro na gestação, para ela se preparar para o parto, porque o parto pode ser demorado, pode ser muitas vezes cansativo e inesperado, como a gente sabe. E essa paciente, por fim, teve um parto que é atípico, mas foi um parto muito rápido. Um parto que durou um trabalho de parto de 1 hora, 1h20, 1h30, que geralmente é exceção, tá, gente? Então, geralmente o trabalho de parto vai durar 10, 12 horas. O parto dela foi 1 hora, ou seja, um paciente que conseguiu ter a orientação correta durante o pré-natal, perdeu o medo, teve informação, teve o conhecimento, isso possibilitou que ela se encorajasse, que se empoderasse e conseguisse o parto. Que legal. Tá, então a gente vai combater esse medo, vai combater essa desinformação. Exato. Primeiro eu quero quebrar alguns mitos. Certo. Quais muito são importante. Os mitos? Então, porque o mito, aí você já acredita aquilo como uma verdade e é um mito. Concordo. Então, quais são os mitos do parto normal? Mito do parto normal. O mais comum, né, que a gente até sabe que muitas mulheres acreditam, é que quando a mãe, ou a avó, ou a tia não teve parto normal, a mulher acredita que também ela não será capaz. Só que, peraí, gente, se as mulheres não fossem desenhadas, se o corpo de vocês não fosse feito para o parto normal, talvez não existisse nem humanidade. Porque
Antigamente não existia cesariana. E a Organização Mundial da Saúde também não recomendaria o parto normal. É aquele ponto que a gente tocou antes, tanto da recomendação da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e, claro, se fosse melhor cesariana, a gente estaria operando todas as mulheres. Não daria nem oportunidade de elas terem um parto normal. Concorda? Concordo, sim. A bioestatística, né? Que é Sim. uma das ciências que analisa claramente, biologicamente, estatisticamente, ele vai medindo. Parto normal, cesárea. E aí existe uma evidência mostrando que o parto normal, ele é mais benéfico. Ele é mais benéfico. Eu posso citar aqui para você, Marcelo, tanto para a mãe quanto para o bebê, que eu falo para minhas pacientes, né? Isso é muito legal. A questão fetal, né? Os bebês que passam pelo trabalho de parto, eles têm menos chance de doenças respiratórias, como asma, rinite alérgica. É comprovado por evidência médica também que eles têm menos chance de ter esquizofrenia, depressão, transtorno de ansiedade. Eles conseguem ter o aleitamento materno de maneira melhor. O leite da mulher, agora falando da mãe, né? O leite desce mais rápido em pacientes que têm um parto normal. Certo. Sério. Além disso, a recuperação é muito mais rápida, ou seja, a cesariana é uma cirurgia, sim, que salva muitos bebês quando ela é necessária. Mas é uma cirurgia que muita gente esquece que é uma cirurgia de médio e grande porte. Então, ela vai trazer um risco maior de morte materna, da mãe perder o útero, de ter infecção cirúrgica e também do bebê fazer um desconforto respiratório quando nasce. A gente sabe que bebês que nascem de cesariana têm uma chance maior, comparado ao parto normal, de fazer um desconforto respiratório e até mesmo não ficar com a mãe. Ter que ficar numa UTI, ficar com respirador, e é a última coisa que a gente quer como obstetra, né? Pessoal, não parece, mas o primeiro bloco se encerra aqui. A gente volta já com o Rafael Quevedo para nós entendermos ainda mais a importância e os benefícios do parto normal. Voltamos já. Laboratório Fleming, com estacionamento próprio e gratuito e atendimento humanizado. Possuímos o que há de mais moderno em equipamentos. Tecnologia, rapidez e precisão nos exames, com uma equipe de profissionais altamente qualificados. E ainda contamos com o Espaço Kids, tudo para melhor atender a você e sua família. Laboratório Fleming, excelência em laboratório. Sou o Coco Bambu, tem o melhor do Brasil. Olha só essa promoção imperdível. Camarão Coco Brasil, para 2 pessoas, por R$ 99,90. Vai que é sua, bora lá! Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, o Dr. Rafael Quevedo. Ele é especialista em parto normal e ele fez residência de medicina fetal pela Unicamp, além de ser obstetra. E nós queremos falar mais sobre esses benefícios do parto normal. Uma das coisas que se fala muito é sobre o parto humanizado. Certo. Esse termo significa o quê? E quais são os tipos de parto humanizado? Parto humanizado nada mais é do que você respeitar os desejos da mulher. Seja o parto normal, Marcelo, seja cesariana. Isso tanto faz. Ou seja, a mulher, assim que o bebê nasce, tanto na cesárea quanto no parto normal, ela quer que o bebê vá pro colo. E a gente respeita esse desejo. Muitas vezes, se o bebê estiver bem, a gente vai lá e atende esse desejo da mulher. Um parto humanizado não é um parto natural, sem anestesia. É um parto que pode ter anestesia, que a mulher pode se alimentar, que ela pode se movimentar. Ou seja, é o parto que respeita os desejos da mulher. Ok. É basicamente isso. É um parto que você não pratica violência obstétrica, é um parto que você
consegue dialogar com a mulher e entender o que ela deseja, qual posição ela deseja ter o neném dela, mesmo se ela tenha que fazer uma cesariana, se ela deseja assim que o bebê nasce, que fique com ela, se ela deseja amamentar ou não, enfim, muitas coisas que a gente pode abordar, inclusive em consulta médica, né, para estabelecer o que ela pensa, o que ela imagina do parto dela. Tá. Doutor Rafael, dentro dessa especialização que você fez na Unicamp, você também teve uma visão grande sobre ultrassom e exames na mulher. Exato. Fala um pouquinho para nós da importância dos exames aí, tanto na gestante, mas também especificamente nos exames de ultrassom. Certo. O ultrassom, Marcelo, ele é importantíssimo pelo seguinte fato que a gente tem que, desde o início, quando o bebê se implanta dentro do útero, nós temos que determinar, é um bebê, são 2 bebês, está tudo bem com esse bebê, essa gestação está dentro do útero, ela pode ser uma gestação que está fora do útero. Esse seria o primeiro ultrassom, o ultrassom inicial, né, que é o ultrassom transvaginal. Além dele, temos na gestação os morfológicos, ultrassons morfológicos. Morfologia é avaliar a formação do feto, ou seja, a gente vai ver da cabeça até a unha do pé se está tudo bem formadinho, se o bebê tem 2 olhinhos, se o cérebro está bem formado, se o coração está bem formado, se o rim está presente, se a coluna está fechadinha, ou seja, se esse bebê é um bebê saudável. Essa é a grande importância. O ultrassom morfológico é um ultrassom extremamente importante, é um ultrassom que a gente não pode deixar de fazer na gestação e ele tem duas datas certas, né? A gente tem o morfológico de primeiro trimestre e de segundo trimestre. O de primeiro ele é feito entre 12 a 14 semanas e o de segundo ele é feito entre 20 a 24 semanas. Então é muito importante que eles sejam realizados, que a gestante não perca, né, essas datas corretas. Isso. Então existe 2. Primeiro é o transvaginal, que é a alocação, onde está ali o embrião. Isso, se está vivo, se está bem. E depois tem o morfológico, tem que o primeiro, que vai olhar tudo. Isso. Cérebro, coração, tudo, Rins. E é feita aquelas medidas. Exatamente. E a gente avalia, além da formação da coluna, do coração, dos rins, dos olhos, medimos os ossos de braço, de perna e fazemos as medidas também, né? Porque é assim, quando a gente mede a circunferência cefálica, a circunferência abdominal e o fêmur, com essas 3 medidas, a gente consegue ter um peso estimado. Ah, o peso estimado vem em função dessa medida? Vem em função dessas 3 medidas. Muita gente não sabe, muita gente fala, meu Deus... Claro, não, muita gente não. Todo mundo... A criança tem mais ou menos quantos quilos? Exatamente. Então, isso depende muito, porque todo ultrassom, na teoria, o médico que faz ultrassom deveria ver isso, né? A partir de 16 semanas, depois que passa o primeiro morfológico, né? Depois de 14, todo ultrassom deve ser medido a circunferência cefálica, ou seja, o polo cefálico, a circunferência abdominal e o tamanho do fêmur. E com isso, a máquina de ultrassom é um computador. Ela utiliza uma fórmula que dá um peso fetal estimado. Esse peso estimado tem uma variação mais ou menos de 10 a 15%, para mais ou para menos. Então, o que eu quero dizer, nós que estamos atrás do ultrassom somos Deus para falar correta, bater em cima, exatíssimo peso? Não, mas é uma medida que a gente chega muito perto. Um acerto de 85%. Ah, muito bom. Porque, 90%. 90%. 10 para cima, um pouco Exato. lá. Não, mas de qualquer forma, ele é fundamental. Isso deve ser feito, porque é muito importante você acompanhar, através dessas medidas, o crescimento do bebê. Porque é aí que a gente identifica se tem um bebê muito grande, se tem um bebê com restrição de crescimento, que é um caso que o bebê fica muito pequeno. E isso muitas vezes vai determinar a data do parto, vai determinar se precisa adiantar, se a gente pode esperar. Enfim, é muito importante que seja feito e que não deixe passar. E como que adianta e espera? Como assim? O que acontece? Agora me ajuda. Vou te ajudar. Então, além dos morfológicos, a gente faz os ultrassons obstétricos, né? Que depois que você vê a formação, você acompanha, a gente não revisita muito a formação, porque a melhor faixa para ver a formação são essas duas, de 12 a 14 e de 20 a 24. Depois que foi visto, não precisa mais todo ultrassom eu checar isso de novo. Então, a gente faz ultrassons mais simples, entre aspas, que a gente vai ver peso, vai ver líquido, vai ver placenta e vai ver a circulação do bebê, que é o Doppler. Nesses ultrassons, a gente acompanha o percentil de peso, ou seja, a gente vê quanto que esse bebê está crescendo na curvinha de crescimento. Caso esse bebê esteja na curvinha aqui embaixo,
Que não está ganhando peso. Não está ganhando peso, geralmente não está evoluindo. Pode ser em caso de mães com pressão alta, mães que têm asma, desnutrição também. Desnutrição, mães tabagistas, né? É muito comum ter bebês menores. Nesses casos, geralmente a gente tem que indicar ou ter o parto normal ou a cesariana um pouco antes das 40 semanas. Então você induz o parto normal. Exatamente. Então você também consegue controlar. Isso. Você também. Então não é que dentro do parto normal vem a hora que a criança foi, tudo bem. Você consegue também. Se tem uma indicação médica de acelerar. Exatamente. Tipo, olha, o bebê está pronto, a gente precisa induzir esse parto normal. É exatamente isso. Idealmente, nós deveríamos esperar todos os bebês ou entrar em trabalho de parto ou romper a bolsa para começar a ter contração. Isso. Mas nesses casos, quando tem uma indicação materna, ou seja, se a mãe tem uma doença grave ou fetal, se o bebê tem um peso muito baixo ou até muito grande, que possa trazer um risco para ele, a gente muitas vezes não vai esperar 40 semanas. A gente vai internar para induzir o parto. O que eu quero deixar bem claro aqui e reiterar, nesses casos de bebês muito pequenos, Marcelo, a gente precisa ser cesárea ou dos muito grandes precisa ser cesárea? Não necessariamente. Sempre a via preferencial vai ser o parto normal, mas que seja feito com segurança e que a gente muitas vezes não vai esperar 40 semanas. Às vezes vai ser com 38, às vezes vai ser com 39. Tem diferentes indicações para o bebê, né? Para a gente escolher intervir para o bem do bebê. Sim. Aí você também tem aquela calhamada de exame de sangue. Tem. Vocês fazem um monte de exame de sangue, investiga a mãe, tudo que é jeito. De cabo a rabo. Fala um pouquinho da importância desses exames de sangue. Certo. E quais são as faixas corretas de fazer. Então, período tal tem que fazer isso, certo. Tal, isso. E por que é importante esses exames? Para deixar bem claro, a gente tem na gestação, Marcelo, 3 trimestres, certo? São 9 meses, né? De 1 a 3, 3 a 6 e 6 a 9. Perfeito. Então a gente tem de 1 semana até 13, 14 semanas, Tá. de 14 a 28, Tá. e de 28 a 42 no máximo. Muito difícil chegar a 42, tá? Muito difícil. Então, em cada trimestre a gente tem basicamente um protocolo que eu pessoalmente sigo no Ministério da Saúde, o da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e também nas recomendações mais atualizadas das evidências, né? Que a gente sempre procura se atualizar para saber o que precisa ser feito. Tá. Então, em cada trimestre tem uma rotina bem grande de exames, né? O que a gente pede, geralmente a gente vai pesquisar tipo de sangue, a glicemia de jejum, né? Para diagnosticar um diabetes, a dosagem de ferro, as doenças contagiosas como AIDS, sífilis, hepatites, toxoplasmose, rubéola, citolomegalovírus, enfim. Um monte de doença. Também podemos dosar vitaminas B12, vitaminas D, tireoide, que é muito importante, né? Muito importante a gente dosar também, que são identificar doenças da tireoide, porque nesse rastreio, inclusive, nós vamos identificar, às vezes, doenças que a mãe não sabia que ela tinha. Sim. Ou que desenvolveu no período que estava gestante. O gestante. Exatamente. Então tem um caso lá que eu conheço que o T4 livre, TSH... Estava alteradíssimo. Não, normal. Só que no meio da gestação... Alterou. E aí o bebê tinha que é o T4 total, que acho que era importante mais para o bebê, eu não sei direito. Porque eu não sou obstetra. Sim, claro. Se falar para eu ver o hipotiroidismo, eu sou do Flame, eu sei o que vai ser, mas eu não sou obstetra. E aí ele falou assim, não, precisamos fazer agora urgente, e encaminhou para o endócrino para poder ter esse ajuste da tireoide que tinha tudo a ver com a criança. É exatamente por isso que é importante, porque não se podem perder esses exames, eles têm data certa. Para isso que serve o pré-natal. O pré-natal, gente, nada mais é do que a gente entregar uma mãe e um bebê no melhor estado de saúde possível. E para isso, temos que fazer exame de ultrassom, temos que fazer exame de sangue. É impossível saber e acompanhar algumas coisas sem eu ter os dados laboratoriais na minha mão. Então, por isso esse rastreio é tão importante, seja na prevenção, seja no tratamento, né, de doenças que possam interferir com a saúde materna ou fetal. E aqui eu estava comigo, Rafael Nogueira Quevedo, que a mãe já era obstetra, ele é obstetra, defensor do parto normal, vive isso. Então, se você tem dúvidas ainda, procure profissionais para esclarecer todas as suas dúvidas, procure entender os benefícios
dos procedimentos, para que você tome a decisão, você e sua família, e possa o marido ou quem estiver do seu lado apoiar você nesses momentos. Certo? Exato. Certo, Marcelo. Muito obrigado, Rafael, pela presença. Obrigado Volte você, mais vezes. obrigado você. Foi muito Tá legal. bom? Não, obrigado mesmo, aprendi muito. Muito bom. E esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, Dr. Rafael Nogueira Quevedo. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Coco Bambu Jundiaí, o melhor do Brasil é a nossa especialidade.